Pai do Senhor, meu querido irmão, Pai do Senhor, minha querida irmã, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, pela graça do Senhor. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, eu atualmente me congrego no Templo Central, em Fortaleza, ajudo cooperando também aqui na Escola Dominical, na Sala dos Jovens, dos Juvenis, e é uma grande felicidade estar com os irmãos aqui mais uma vez, né? Como os irmãos podem notar, aqui também na minha companhia tem uma pessoa especial, Irmã Liz, aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente também, para os irmãos que não a conhecem. Pai do Senhor, irmão Daniel, Pai do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Liz Oliveira, como o irmão Daniel já falou, e eu me congrego no Templo Central de Fortaleza, sou professora na EBD das crianças, e eu estou muito feliz em estar aqui novamente para compartilhar, estudar com os irmãos, nos aprofundar nessa lição que é tão preciosa, tanto para os nossos alunos quanto para nós, professores. Perfeitamente. Amém, irmã Liz. Queridos, lição de número 6, né? Já estamos caminhando aqui já para a metade da revista, né? Como os irmãos podem saber, nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, né? Aqui com juvenis. E desta feita, a lição de número 6 traz como tema o tempo dos juízes, né? Como os irmãos podem ver, ao mesmo tempo que a gente está estudando o Antigo Testamento, aliás, a gente está estudando também na ordem meio que cronológica, né? E aqui nós chegamos finalmente no tempo dos juízes. O texto bíblico se encontra ali em Juízes capítulo 2, versículo 10. A leitura bíblica em classe no versículo 11 até o versículo 20. A gente sempre recomenda aos professores que façam essa leitura em sala de aula, né? Para que estimule a participação dos alunos, para que os alunos se sintam envolvidos e, por conseguinte, mais interessados, né, na sala de aula. Então, a gente recomenda sempre que o professor faça essa interação, pergunte como é que o seu aluno está, como é que ele, né, passou a semana. É sempre importante o professor fazer essa interação inicial, né, para criar laços com o aluno, tá certo? E aí, queridos, nossa revista, aliás, nossa lição, ela é dividida basicamente em 4 tópicos. A gente vai falar aqui resumidamente de cada um, até porque o propósito do podcast não é tanto falar pormenorizadamente das histórias da Bíblia, até porque o professor conhece, né, tem a oportunidade de ler, mas dá efetivamente dicas didáticas, é, ideias que o professor pode abordar em sala de aula, tá certo? Então a gente vem aqui no tópico de número 1, que tem como título O Tempo dos Juízes, né? Esse tópico número 1, começa tratando exatamente da morte de Josué e de ausência de um período de transição para um outro líder, né? A gente tem que lembrar que o povo de Israel, eles vieram de duas grandes lideranças, né? Que é a liderança de Moisés e depois a liderança de Josué. Sendo que após a morte de Josué fica esse vácuo, né? E a consequência disso é que a Bíblia nos relata que esse vácuo de um líder fez com que cada um da tribo voltasse para sua própria tribo e começasse a cometer pecados, né? Então, a falta desse grande líder provocou essa situação, e o tópico da lição fala exatamente que esses pecados provocavam um círculo vicioso, né? Por quê? Porque os israelitas pecavam, Deus mandava inimigos para admoestar o povo se voltava para Deus, Deus dava o livramento, e depois o povo novamente pecava. E isso durante tempos em tempos, né? Para quem lê o livro de Juízes, quem lê o livro de Juízes, inclusive, é importante que o professor faça essa leitura, vai perceber isso, esse ciclo vicioso, né? Que acaba que é um ciclo vicioso na vida de muitos crentes, né? Os irmãos querem imaginar se o Senhor, né, nos deixasse a nossa própria sorte a cada pecado que nós cometemos, né? Imagine como é que seria as nossas vidas. Então a gente olha assim para os juízes desse período do juiz na vida de Israel, mas lembra muito, a gente se volta muito para si, né? Imagina quantas vezes o Senhor nos perdoou, quantas vezes o Senhor nos deu uma segunda chance, a gente volta a pecar e o Senhor nos perdoa novamente, né? Então, isso também mostra o retrato da realidade do crente, não é verdade?
Professora Alice, tem algum comentário sobre esse tópico número um? Irmão Daniel, os comentários que você fez agora foram muito bem colocados e me fez lembrar, refletir um pouco sobre aquela passagem lá do livro de Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é muito importante para nós refletirmos sobre isso e saber que assim como Deus agiu naquele tempo, na vida do povo, perdoando, mesmo com aquela desobediência contínua, Deus continua o mesmo. Ele faz isso ainda, ainda nos perdoa, tem uma misericórdia nova todos os dias para a nossa vida. Amém, glória a Deus. Isso é muito alentador, viu, queridos, para nossas vidas, muito consolador, né? Saber que a gente tem um Deus, como a irmã Liz falou muito bem aí, um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, né? Quer dizer, não importa o pecado do dia, mas quando a gente amanhece de novo, ela se renovou, né? Isso é muito alentador, isso é muito gratificante. É importante que a gente fale isso para o aluno. A gente não sabe muitas vezes o que é que o aluno está passando. Às vezes o aluno está lutando ali contra um pecado, está lutando ali contra uma situação difícil que ele não consegue se desvencilhar. Então essa palavra é muito importante para ele, né? Uma palavra de Deus para a vida dele, de que Deus não desiste, né? E que ele também não deve desistir, né? A gente serve a um Deus amoroso, a gente serve a um Deus perdoador. Isso é um conforto muito grande para nós, tá certo? Então, queridos, basicamente, esse é o tópico do número um. E os três tópicos seguintes vão tratar principalmente de três juízes. Sabemos, antes de a gente entrar no tópico número dois, que Israel foi governado por vários juízes, tá certo? Então, a lição aqui ela só fez um recorte de três, mas sobrando tempo, tendo viabilidade, o professor pode abordar outros juízes, certo? A lição resolveu falar sobre Gideão, Sansão e Samuel. Mas é possível, por exemplo, falar sobre a juíza Débora, que foi importantíssima no contexto da libertação do povo, Jefté, Otiniel, que foi o primeiro dos juízes, enfim, né? Havendo tempo, o professor pode também fazer essa abordagem. Ou até fazer um trabalho em sala, né? Pedindo para que o aluno fale sobre outros juízes que não esses da lição, né? Fica a dica, então, aí para o professor. Então, rapidamente, queridos, a gente vai falar aqui sobre esses outros juízes. Nós temos o caso de Gideão, né? Gideão é, foi levantado ali no contexto de guerra entre os midianitas, entre os amalequitas com o povo de Israel. Ele também é muito conhecido por aquela prova que ele fez com Deus, né? Deus, ele, na hora que foi chamar Gideão, Gideão estava trabalhando com o trigo, né? E o comentarista aborda isso, e é verdade que Deus se agradou dessa posição dele, de proatividade, né, de estar ali tentando ajudar os irmãos num contexto de muita dificuldade, os membros da sua tribo. E quando Deus chama Gideão, é muito interessante porque Gideão ele se sente incapaz, né? Ele diz que é o clã menos importante de Manassés e ele era o menor da sua família, né? Isso me lembrou muito a passagem de Saul, né? Quando Saul ele também é eleito ali o rei de Israel e ele diz: a minha tribo é a menor de todas. Era a tribo de Benjamim que de fato era a menor. E dentre as famílias a tribo de Benjamim a dele era a menor também, né? Então isso mostra como Deus não olha para status, na verdade. Deus não olha para a sua condição econômica, Deus não olha para a sua capacidade intelectual, porque o Deus que chama é o Deus que capacita, né? É muito importante falar isso para o seu aluno, tá certo? Professora Alice, tem algum comentário para fazer sobre tópico número 2? A história de Gideão, ela é muito emblemática, né, irmão Daniel? Porque ela nos faz perceber que muitas vezes Deus tira aquilo que nós julgamos essencial para nós, as nossas armas, para que a sua glória seja manifestada na nossa vida. Quando Deus reduz o exército de Gideão, ele está deixando claro que a vitória é dele, e que nós não temos poder, nós não temos capacidade sem Deus, sem estarmos na dependência dele. Amém, glória. É muito interessante essa passagem que a irmã Alice falou a respeito dos 300, né? Muito conhecido, os 300 de Gideão. O exército começa ali com 32 mil,
depois cai para 22, depois só sobra 300 com as sucessivas provas que Deus vai fazendo, né? E isso me lembra muito aquele versículo que diz que o cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor é a vitória, né? Então, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Então é muito importante falar isso para o aluno também, né? Que a gente deve fazer a nossa parte. Isso dá uma mensagem muito boa, né, para o adolescente. A gente deve fazer nossa parte, a gente deve se esforçar, mas nunca esqueçamos que a vitória é do Senhor, né? Paulo, quando ele vai falar ali no contexto da implantação das igrejas, ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor quem deu o crescimento, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. A glória do Senhor, ele não dá a ninguém. E em alguns momentos a mão do Senhor fica até um pouco difícil da gente enxergar e outras vezes fica mais visível, como por exemplo nesse caso de Gideão, né? Que era visível como é que um exército com 300 pessoas vence um exército muito superior dos inimigos. Em outros contextos, a gente vê mais dificilmente a mão do Senhor, mas não quer dizer que a mão do Senhor não esteja lá, né? Então, a gente sempre deve ter isso em mente e ensinar isso para o nosso aluno, que nós somos absolutamente dependentes do Senhor em todas as coisas, nos nossos projetos, nos nossos planos. A gente sempre tem que deixar nas mãos do Senhor e deixar que Ele faça, sem, obviamente, descurar da nossa parte, não é verdade? Então, queridos, esse é basicamente o tópico de número 2, tá certo? O professor aqui, lembrando, pode fazer uma ilustração, contando mais pormenorizadamente sobre a vida de Gideão. Tem muitos aspectos interessantes aqui sobre a vida dele, a prova que ele fez com o Senhor, enfim. Então, o professor, tendo tempo, pode dar uma aprofundada maior, tá certo? Queridos, então, dando seguimento, nós temos tópico do número 3, Sansão. Sansão talvez seja um dos juízes mais lembrados, mais emblemáticos, né? Professora Lisa é professora de criança, acho que até a criança mais pequenininha sabe quem é Sansão, né? Então, o professor, os alunos certamente também conhecem, assim, de cabo a rabo a história de Sansão. Então, é interessante extrair aqui princípios para ensinar os alunos, né? O que é que o que é que a vida de Sansão nos ensina que a gente pode levar para o nosso aluno? Eu queria que a professora Liz, a senhora preparou algum princípio sobre Sansão, algo que a gente pode ensinar aos nossos alunos? A história de Sansão, ela nos adverte, eu acho que uma das principais características dela, dos ensinamentos dela, é nos advertir quanto o perigo que é brincar com o pecado, né, Emanuel? Deus estabelece um limite e nós temos que tomar muito cuidado para não ultrapassar esse limite. A gente tem o exemplo de Sansão que, com toda a força que ele tinha, ele se deixou seduzir pelo pecado e o fim foi a ruína, né? Então, é importante ressaltar isso para os nossos alunos, que Deus estabelece um limite e que nós não devemos brincar com o pecado, né? De forma alguma. É verdade, muito verdade isso. O Sansão, ele tinha um voto do nazireado, né, desde antes do seu nascimento. Não podia passar navalha na sua cabeça, ele não podia tocar em cadáveres, não poderia tomar bebida forte. Mas parece que todas essas advertências entraram por um ouvido e saíram pelo outro, né? E a questão é que nós vemos diversas vezes no livro de Juízes, quando a gente está estudando a respeito da vida de Sansão, que ele se perde, né? Ele toca em cadáver, ele bebe vinho, ele se junta a uma mulher do exército inimigo. Como a professora Alice falou muito bem, é brincar com o pecado, sabe? Brincar com o pecado e com todos esses pecados que ele cometeu, ele se safava, ele conseguia escapar. A, 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 o Espírito Santo não havia se retirado totalmente dele. Mas o que a professora falou é muito verdade. A gente não pode brincar com o pecado, porque chega uma hora que o Espírito Santo sai, né? E isso, a história de Sansão, a gente conhece muito bem, vai desembocar exatamente com ele contando o seu segredo a Dalila, e o final da história a gente já conhece.
né? Então, isso também fala sobre um abismo chamar outro abismo, não é verdade? Não há... o crente ele não pode imaginar que cometendo pequenos pecados vá conseguir sair ileso e lá na frente não cometer pecados piores. A gente precisa falar disso com o nosso aluno, né? Muitas vezes pequenos deslizes dão lugar a grandes tragédias. Então, a vida de Sansão, a história, tudo que ele se submeteu é um perfeito exemplo disso. Tem muita coisa para se falar a respeito de Sansão. Isso também lembra muito que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? João fala muito bem a respeito disso em uma de suas cartas. Não tem como a gente ser amigo dos dois. Se a gente querer agradar um, a gente vai desagradar o outro, né? E no contexto dos nossos adolescentes, um contexto de escola, um contexto de amizades com pessoas do mundo, essa advertência ela ganha um significado ainda mais especial, tá certo? E também não podemos deixar de lembrar, né, que nos últimos instantes da vida de Sansão, Deus atendeu a sua oração, ele conseguiu ali destruir aquele templo, né? E a Bíblia fala que ele matou mais filisteus naquele momento do que em toda a sua vida. Então, isso também fala sobre a misericórdia do Senhor. No momento em que Sansão estava totalmente destruído, totalmente rendido, diante daquela situação de pecado que ele havia se submetido, ainda assim o Senhor atendeu a sua oração, né? Então, repetindo o que a gente já falava ali no tópico número 1, as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã, né? Muitas vezes a gente não consegue se livrar das consequências do pecado. Isso também é bom que se diga, porque também a palavra do Senhor fala da lei da semeadura, né? Aquele que semear na carne, ceifará corrupção. Isso é inevitável. Então, é, precisamos dar essa abordagem para nosso adolescente, tá certo? Então, basicamente, queridos, esse é o tópico de número 3. A gente até faz uma recomendação aqui, né, que o comentarista fala muito, muito bem, que tem um livro editado pela CPAD que é sobre o Enigma de Sansão, né? Um livro não cheguei a ler, mas pela sinopse eu dei uma folheada no sumário também. Parece ser um livro muito, muito interessante. Então, acho que vale a pena para o professor que quiser se aprofundar, para o professor que quiser ter mais elementos para a sala de aula, é, vale a pena usar, tá certo? Então, queridos, tópico de número 4. O tópico número 4 vai falar sobre Samuel, né? Talvez em termos assim de importância, talvez ele tenha sido o mais importante de fato. Porque Samuel não era apenas um juiz, ele também era profeta, também era sacerdote, né? E o contexto que envolve ali o nascimento e o crescimento de Samuel é muito especial, né? Aquele momento em que Ana duelava com Penina, Ana faz aquele voto, e o Senhor atende ao desejo de Ana, né? Dá Samuel cresce ali aos pés de Eli, e o Senhor chama ele, né? Ele ainda não sabe distinguir a voz do Senhor, mas o Senhor desde cedo está falando com ele ali. E a história dele, todos já sabem também, é uma história magnífica, é uma história que tem grandes lições a trazer até nós. Inclusive, foi ele que fez a transição do período dos juízes para o período da monarquia, que vão ser estudados, a monarquia vai ser estudada nas próximas lições. Né? Foi ele que consagrou Saul, né? Ele que advertiu o povo de Israel a respeito das consequências de se ter uma monarquia, né? Então ele foi responsável por esse período de transição, foi uma pessoa muito importante. E também não podemos deixar de lembrar, ungiu Davi também, né? Naquele episódio bastante especial que todos nós temos na memória desde muito pequenos, não é verdade? Eu acho muito lindo, irmão Daniel, que o chamado de Samuel, ele nos mostra que Deus não estabelece barreiras de idade para iniciar um ministério, né? É muito importante ressaltar isso para os nossos alunos, como é um público mais jovem, geralmente nessa idade eles sentem muitas dúvidas, muitas inseguranças,
Então, é muito importante ressaltar para os nossos alunos que Deus ele pode usar as pessoas jovens para atender o chamado dele. Samuel foi um dos grandes nomes da Bíblia, né? Ele iniciou seu ministério muito jovem. Então, nós podemos dar esses exemplos, exemplos como este, para que os nossos alunos possam se inspirar, né? E através disso permitir que Deus trabalhe através da vida deles. É verdade, isso foi muito bem lembrado, porque muitas pessoas têm na cabeça a ideia de que, quando eu tiver 20 e poucos anos, aí eu entro para o ministério. Quando eu tiver 18 anos, aí vou ser maior de idade, aí eu entro no conjunto. Quando eu tiver 30 anos, aí eu aceito o convite de ser auxiliar. Então, assim, existe aquela ideia, né, sempre de, não estou preparado ainda, né? Eu sou muito novo. E Samuel mostra, assim, é um exemplo belíssimo de que, de fato, como a professora Alice falou muito bem, o chamado de Deus, ele não tem idade, né? Isso também nos mostra que todos são importantes aos olhos do Senhor. E Deus trata com cada um de uma maneira diferente. Não é porque o irmão foi chamado para o ministério com 20 anos que o outro com 30 vai estar preparado para isso, né? Então Deus trata a cada um no varejo e não no atacado, né? Deus ele trata cada um na sua individualidade. Deus conhece a estrutura de cada pessoa, por isso que isso também fala de um tema da comparação, né? Adolescentes gostam muito de se comparar uns aos outros. Isso acaba causando até uma certa tristeza, porque eles não conseguem atingir aquele ideal, aquele tipo de comportamento que ele se espelha. Então, a gente também pode trazer isso para a sala de aula, esse tema da comparação, o tema da individualidade, o tema de a gente atender ao chamado do Senhor quando Ele nos chama, né? E não sentirmos incapazes, porque afinal de contas, todos nós somos incapazes de fato, mas a nossa capacidade vem do Senhor, né? Então, são aspectos muito interessantes que a gente pode abordar isso na sala de aula. Uma consequência disso, de que não existe idade, né, para o chamado do Senhor, é uma observação que está aqui no final da nossa lição, no tópicozinho chamado Conheça seus alunos, né? Eu achei muito interessante porque o comentarista, ele diz que muitos adultos desdenham, né, dos jovens, dos adolescentes, né, acabam julgando eles como imaturos, e isso acaba ocasionando um distanciamento, né? Eles acabam se sentindo menores. Então, que a professora não tenha uma atitude dessa, né? Valorize o seu aluno, escute-o, faça perguntas. Quando ele estiver falando, escute-o atentamente. Decore o nome dos seus alunos, isso é muito importante. Né? Um certo autor disse que o nome mais doce que nós poderíamos escutar é o nosso próprio nome. Então, decore o nome dos seus alunos. Muitas vezes não é fácil, mas anote ali, tire uma foto, e você vai ver, professora, que a sua relação com o seu aluno vai mudar a partir do momento que você tratar o seu aluno de uma maneira muito especial, tá certo? Então, queridos, basicamente esse é o resumo, né, que a gente trouxe até aqui. Para concluir, gostaria de trazer aqui as palavras do comentarista, né, que ele alerta, achei bem interessante, essa questão de que o povo pecava sempre que estava em momentos de tranquilidade, né? Muita gente pensa que os momentos de adversidade na vida do crente são os momentos de maiores perigos, mas biblicamente falando, a situação é oposta, né? Biblicamente falando, a gente vê que os momentos de maior perigo na vida do crente são os momentos de tranquilidade, né? O grande pecado que Davi cometeu na sua vida, ele cometeu no momento de tranquilidade, né? Os juízes aqui caíram, perdão, o povo de Israel no período de juízes caía muito por conta dos períodos de tranquilidade. Então, que a gente esteja sempre alerta, né? Que a gente esteja sempre de olhos atentos para esse tipo de situação. Não vacilemos, nem nos momentos de dificuldade, nem nos momentos de tranquilidade, certo? Então, basicamente, essas são minhas palavras conclusivas. Queria passar também para a professora Liz dar o seu fechamento.
Amém, irmão Daniel. Que os professores possam se dedicar a essa lição tão grandiosa, tão preciosa, e que ela venha servir de ensinamento, de exemplos, que a gente possa demonstrar esses grandes exemplos de como Deus trabalha na vida dos seus servos, através de pessoas que pecam, através de pessoas que têm falhas, mas Deus continua renovando as suas misericórdias todos os dias. Então, irmão Daniel, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Desejamos que você faça uma boa aula, ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo para você montar. Sabemos que o tempo é limitado, mas peça esse direcionamento especial. E desejamos para você um ótimo domingo. Agradeço mais uma vez a professora Liz, né, que em meio a tantas ocupações ali, ela conseguiu aceitar o convite, né? E desde já agradecemos a você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador que esteve aqui conosco. Esperamos estar juntos novamente até o próximo podcast. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até mais.